É uma alegria muito grande apresentar o nosso próximo palestrante, que é o Dr. Matheus Cesarotto. O Matheus é um designer com mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Paraná, que desenvolveu um interesse bastante peculiar pelo desenho de jogos de computador para serem usados na área de educação matemática. Eu conheço o Matheus já há alguns anos, tive a oportunidade de acompanhar a carreira dele no mestrado, no doutorado. Ele foi fazer doutorado sanduíche na Universidade State University of New Mexico, onde ele trabalhou num centro importantíssimo de desenvolvimento de jogos. Inclusive, a gente recomenda que vocês consultem o site deles, que se chama MathSnack. E lá no Novo México, o Matheus arrebentou, tanto que assim que ele terminou o doutorado, ele mudou de planos, foi convidado para ir para lá. Então, essa área dos jogos para o desenvolvimento de habilidades matemáticas é uma área super importante. E o Matheus está fazendo uma contribuição decisiva no sentido de adaptar o design desses jogos em função de critérios psicológicos, né, tornando esses jogos mais atrativos para as crianças e aumentando a jogabilidade. Aproveitem, aprendam bastante, divirtam-se. Boa tarde a todos. Aqui quem fala é Matheus Cesarotto. Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade. Eu estou muito feliz de estar participando do evento, mesmo que aqui sozinho na minha casa, gravando. Visualizo a iniciativa do evento como muito positiva e muito importante para esse momento que a gente está passando agora, e espero contribuir de alguma forma com as pesquisas que eu tenho realizado, compartilhando com vocês. Atualmente eu sou pesquisador de pós-doutorado aqui na New Mexico State University, na cidade de Las Cruces, e eu atuo especificamente no Learning Games Lab, que é um laboratório especializado no desenvolvimento de jogos, animações e aplicativos educacionais. E hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o processo de design de jogos voltados para a aprendizagem matemática, o que vai contemplar tanto a minha pesquisa de doutorado quanto as pesquisas que eu tenho realizado aqui no Learning Games Lab. Então eu espero que seja uma conversa interessante. Eu vou estar disponível pelo chat também, trocando ideia com vocês, e espero que seja bastante proveitoso para todos. Vamos lá, vou compartilhar minha tela agora aqui com vocês. Bom, vocês devem estar pensando o que esse cara do design veio aqui no nosso encontro de neuropsicologia escolar falar. Bom, eu achei melhor trazer um contexto, então, sobre o que eu tenho pesquisado. Então, tanto meu mestrado como meu doutorado eu realizei no programa de pós-graduação em design da UFPR, e desde essas pesquisas que eu realizei, eu tenho estabelecido uma parceria muito significativa com a LND da UFMG e também com o Learning Games Lab da New Mexico State University, que é onde eu atuo atualmente. Eu fiz um doutorado sanduíche aqui no Learning Games Lab em 2018, e esse ano eu voltei como pesquisadora após defender minha tese. Então, desde 2014 eu tenho pesquisado o design de jogos educacionais no contexto da matemática e para crianças com descalculia de desenvolvimento, que seria esse transtorno específico de aprendizagem da matemática. E meu foco tem sido especificamente na motivação desse aprendiz, na experiência que ele tem utilizando esse jogo. O quanto esse jogo consegue ser motivador e o quanto esse jogo sustenta a motivação desse jogador ao longo de uma reabilitação neuropsicológica. Então, o que um desenvolvedor precisaria considerar ao desenvolver um jogo para esse usuário? Foi basicamente o que eu pesquisei ao longo do meu doutorado. Aqui eu trouxe uma visão geral sobre a minha apresentação, que eu estruturei em 3 grandes blocos. Eu tentei ser o mais dinâmico possível. É a primeira vez que eu estou nessa situação sendo gravado, não sei como isso vai ficar. Espero que eu não fale muito rápido, como usualmente. Então eu começo com uma introdução, onde eu falo um pouco sobre o que seria um jogo educacional. Então você deve estar pensando, o que é um jogo educacional? O que esse cara está falando? O que é um jogo educacional? Então eu trago uma definição para deixar bem claro o que eu estou interpretando como um jogo educacional. No segundo momento, eu falo sobre pesquisas e teorias que englobam, então, a minha tese, algumas das teorias que eu utilizei para analisar os dados e para avançar com a pesquisa. E, por fim, no terceiro bloco, eu apresento um pouco do projeto MathSnacks,
que desde 2009 aqui no Learning Games Lab, então é utilizado para desenvolver jogos e animações sobre conceitos matemáticos que aprendizes do ensino fundamental têm alguma dificuldade ou não conseguem interpretar ou entender da melhor forma possível. Bom, como uma conceituação, então, dos jogos digitais educacionais, não existe um consenso na literatura sobre o que seria um jogo educacional, mas, basicamente, é um ambiente multimídia que vai utilizar, então, de engajamentos dos jogos digitais, juntamente com o engajamento a um conteúdo. Então, desde o seu processo de desenvolvimento de concepção, isso já é planejado, esse jogo já é planejado para ensinar um conteúdo. Então, ele vai ter uma layer lá, uma camada de engajamento voltada aos aspectos mais digitais do jogo, como regras, ser interativo, desafiador, vai ter progresso, mas ao mesmo tempo, já no seu processo de concepção, tem uma preocupação com o engajamento no conteúdo. Então, vai ter um objetivo educacional claro, seja ensinar aritmética, ou base 10, ou álgebra, ou português, enfim, algum objetivo educacional vai estar relacionado a esse jogo. E vai ter uma abordagem pedagógica, como é que isso vai ser utilizado? Isso vai ser utilizado pelo professor como uma atividade extra, ou ele vai ser utilizado para fomentar discussões, ou para apresentar esse conteúdo de uma forma diferente. Como é que isso vai ser adotado em um contexto pedagógico? Como eu mencionei, então, o jogo digital educacional ele se caracteriza como um ambiente multimídia, né? Então, ele utiliza de representações verbais, que vão incluir desde palavras e sons, e representação pictórica, que engloba, então, imagens tanto estáticas como animadas. O que nos leva, então, para a teoria cognitiva do aprendizado multimídia, né? De acordo com Richard Meyer, que é o autor da teoria, ele argumenta por uma série de evidências de experimentos que ele realizou que as pessoas aprendem mais e melhor quando é utilizado uma apresentação multimídia, um duplo canal é utilizado, então tem desde palavras e imagens. Claro que considerando a capacidade limitada de processamento que as pessoas têm, então o quanto os ouvidos e quanto os olhos conseguem processar a informação em um determinado tempo específico, né? Então, considerando também o processamento ativo que essas pessoas vão utilizar para adquirir esse conhecimento, desde selecionar a informação, organizar ela mentalmente e integrar ela com o conhecimento prévio que já está consolidado na memória de longa duração. E esses autores destacam o quanto é importante o aspecto motivacional, o quanto o aprendiz está interessado e está motivado para aquela atividade, para que todo esse processamento ocorra de uma forma ativa, de uma forma positiva. Aí vocês devem estar pensando, tá, Matheus, eu entendi o que é um jogo educacional, entendi que o ambiente é multimídia, mas que bodega tu está fazendo aqui nesse evento de neuropsicologia escolar? Eu digo para vocês, então não é de hoje, já vem desde um tempo lá, antes de 2014, antes de 2006, pesquisadores já têm evidenciado e utilizado, pesquisadores da neuropsicologia têm utilizado então de jogos digitais educacionais como ferramentas durante uma intervenção neuropsicológica, então como não de certa forma como eliminando o mediador ou como eliminando as outras práticas que são realizadas, mas como algo a acrescentar, algo que pode ser explorado como um potencial para ser utilizado então com aprendizes com alguma dificuldade de aprendizagem, algum transtorno, utilizar esses jogos durante a intervenção. Neste contexto que surgiu a minha pesquisa de doutorado, então o meu interesse foi nos jogos para crianças com descalculia e por meio de revisões sistemáticas de literatura eu pude observar que os estudos até então, apesar das contribuições que eram feitas, que estavam sendo feitas pela neuropsicologia, existia uma pouca ou nenhuma atenção aos elementos da experiência do usuário, a motivação desse usuário utilizando essa ferramenta durante uma intervenção. Era muito mais, meu interesse era muito mais em saber, eu não queria saber se o jogo era só motivador, sim ou não, eu queria saber por que ele era motivador, ou quais elementos do jogo estavam fazendo com que ele mantivesse a motivação desse aprendiz. Então, a minha proposta de tese surgiu neste contexto. A minha tese foi defendida em 2019, então sou um doutor ainda bastante fresco na área. Vocês conseguem acessar meu documento online pesquisando meu nome, /UFPR, alguma coisa nesse sentido. E a minha pesquisa foi uma pesquisa aplicada, meu objetivo foi descritivo, a minha abordagem de dados foi totalmente qualitativa, eu sei que é um pouco diferente das pesquisas que vocês usualmente realizam. E como procedimentos eu utilizei uma revisão de literatura sistemática, pesquisa de campo com desenvolvedores e especialistas em reabilitação e, por fim, fiz uma série de testes com crianças com descalculia. Aqui falando então um pouco sobre a pesquisa.
Uma das teorias que eu utilizei bastante, uma das principais teorias que eu utilizei na minha tese foi a teoria do flow, teoria do fluxo, que possivelmente vocês conhecem. Ela foi proposta pelo Csikszentmihalyi em 1990, eu nem era nascido ainda, e ela surgiu na psicologia como uma forma de estudar felicidade e representa aquela atividade, a ação plena na atividade, uma ação ótima na atividade. E que esse autor vai explicar justamente pelo balanceamento entre habilidades e desafios nesse contexto. E no contexto dos jogos, eu gosto dessa ilustração do Christian Bigner para explicar essa conexão entre as habilidades e os desafios, onde ele explica que, possivelmente, se você tiver um jogo onde os desafios estejam muito fáceis, considerando as habilidades do jogador, isso vai ser muito boring, o aprendiz vai estar lá dormindo, não estou nem aí, esse jogo é muito chato, por favor, não. Ao mesmo tempo que a situação oposta também não é interessante. Se você tem desafios que são muito elevados para as habilidades desse aprendiz, ele vai ficar numa situação de ansiedade, ele não vai se sentir capaz, ele não vai conseguir realizar aquilo. Também não é interessante. Então, o flow, esse estado de experiência ótima, ela é alcançada quando você tem um balanceamento entre essas habilidades e os desafios num nível intermediário. Então, o aprendiz, o jogador, ele vai se sentir desafiado, ele está sendo desafiado, mas ao mesmo tempo ele tem essa capacidade, ele consegue progredir. Isso faz com que ele esqueça da passagem de tempo, ele se sinta realmente imerso naquela atividade. Isso é caracterizado pelo autor, pelo Csikszentmihalyi, como uma motivação intrínseca. Aqui uma visão geral da minha tese, então da minha metodologia, do método que eu utilizei, os passos que eu percorri. Claro que eu não vou conseguir explicar todos esses passos, não tenho tempo para explicar, mesmo com a minha velocidade de fala 20, eu não conseguiria explicar isso nesse tempo que eu tenho. Mas basicamente numa visão geral, então foram 5 fases, desde revisão de literatura, pesquisa de campo, propor recomendações, verificar essas recomendações com o usuário, as crianças com descalculia, e por fim detalhar essas recomendações considerando todos os stakeholders que eu considerei na pesquisa. Aqui falando um pouco dos resultados da minha pesquisa, então dessa pesquisa de campo com especialistas em reabilitação, possivelmente alguns de vocês participaram da minha pesquisa, então ó, coraçãozinho para vocês. E nessa pesquisa eu consegui evidenciar então uma série de requisitos, o que esse especialista em reabilitação ele necessita que esse jogo tenha enquanto para ser utilizado durante a reabilitação, e também o que precisa ser evitado, o que não pode ser, o que a gente não quer que tenha nesse jogo. Então, como destaque então para os requisitos, então que seja possível de avaliar o progresso desse aprendiz, que seja possível mensurar o tempo que ele utilizou durante a atividade, durante a tarefa, e que seja estruturado em níveis, mas não muito longos. E algo para ser evitado, então, focar especificamente só em aspectos pedagógicos e esquecer o aspecto lúdico, ou utilizar de muita repetição, esquecer de trabalhar aspectos conceituais e procedurais da matemática e por aí vai. Então, vocês conseguem ter acesso a essa síntese também no meu documento da tese. Na minha pesquisa de campo com desenvolvedores, então, eu consegui evidenciar alguns dos elementos que eles consideram mais importantes para gerar essa motivação do aprendiz e manter essa motivação, desde feedback visual e sonoro, uma interface intuitiva, recompensas, um sistema de recompensas que vai gradativamente ofertando essas recompensas para o aprendiz. E os desenvolvedores também, eles ressaltaram a importância de como o professor ou de como o mediador vai utilizar essa ferramenta, vai utilizar esse jogo com esse aprendiz, algo que vai ser extremamente relevante para promover e manter a motivação desse aprendiz. Uma das últimas etapas da minha pesquisa foi a verificação com o usuário, então com as crianças com descalculia. Então, desde 2017 eu tenho feito uma série de testes. Então, em 2017 eu fiz um piloto com 4 crianças com descalculia. No Brasil, eu recebi o apoio do LND nessa coleta de dados. Em 2018, aqui durante meu tempo de sanduíche aqui nos Estados Unidos, eu fiz um piloto com 6 crianças de desenvolvimento típico. A ideia nesse piloto era justamente testar as minhas questões, a qualidade dos dados, para quando eu voltasse para o Brasil em 2019, então fazer a coleta final, que aconteceu com 4 crianças com descalculia, e também recebi o apoio do LND. E por curiosidade, quando eu estava fazendo a coleta final da tese, estava acontecendo a primeira edição deste evento. Então, eu participei da primeira edição do evento porque eu estava em BH fazendo a coleta de dados. Então, para mim é muito gratificante estar aqui de volta apresentando um pouco desses dados para vocês. O jogo que foi utilizado para fazer essa verificação com o usuário, com as crianças com descalculia, foi o Monster School Bus, que ele foi desenvolvido aqui pelo Learning Games Lab. Ele não foi desenvolvido pensando ou considerando crianças com descalculia,
mas eu acabei selecionando ele porque, eu estava aqui no laboratório, então eu tive acesso a esse arquivo, eu consegui traduzir de alguma certa forma, adaptando a narrativa para o português, e também o jogo tinha uma qualidade elevadíssima, e também tanto os elementos que o jogo possuía era o que eu estava tentando avaliar, então desde personagem, narrativa e recompensas. O jogo trabalha a base 10 e são várias fases, vários níveis, mas basicamente o jogador ele representa um motorista de ônibus e ele precisa buscar as crianças que estão nas suas casas e levar até a escola. E para isso ele precisa fazer a base 10, somar até 10. Cada vez que ele consegue chegar até 10, ele recebe essas poções que muda, como se fosse um bônus, e mudam os prédios da cidade. Conforme os níveis vão passando, isso vai ficando mais complexo, é claro. E, por exemplo, as crianças vão tendo valores diferentes. Por exemplo, nesse primeiro mundo, a criança vale 1. O segundo mundo já trabalha com decimais, então cada criança vale 0,5. Então vai adicionando uma série de complexidades no avançar do gameplay. Essa foto aqui foi tirada no piloto de 2018 com as crianças americanas, então eu tirei essa foto no Learning Games Lab durante o gameplay. Eu estava fazendo então observações e algumas dessas crianças eu entrevistei após essa sessão de gameplay. Quando eu voltei para o Brasil, então, em 2019, eu fiz a coleta final dos dados com crianças com descalculia na UFMG. Então, foram 4 crianças diagnosticadas com descalculia. Foram 3 sessões de gameplay ao longo de 3 semanas, uma sessão por semana. E eu realizei, então, entrevistas antes, durante e depois do gameplay com o jogo Monster School Bus. E também realizei observações, tanto de comportamento, verbalizações, para me auxiliar nessa triangulação de dados com as entrevistas. Então, os participantes tinham entre 9 e 13 anos e eram estudantes do 5º ao 8º ano. Em relação ao jogo, de uma forma geral, as crianças se manteram motivadas. Elas descreveram que, ao longo das sessões, a sensação de tempo que elas tinham jogando o jogo passava muito rápido, era algo que elas realmente estavam muito imersas na atividade. Elas descreveram o jogo como muito bom, numa escala de 5 possibilidades, e as sensações que elas mais relataram ao longo das sessões foi que elas estavam curiosas e felizes em jogar durante o gameplay. Algo que foi interessante que eu pude observar é que quando elas chegaram no segundo universo desse jogo, que era trabalhando com decimais, foi realmente muito difícil para elas, estavam muito fora das habilidades das 4 crianças, então elas não tinham uma estratégia, era muito mais tentativa e erro, então elas mesmo com uma explicação adicional elas não entendiam, essa soma era muito complexa para elas. Mas ao mesmo tempo que isso era complexo, elas se manteram interessadas e motivadas na atividade por diferentes razões. Ou algumas crianças ficaram curiosas para saber o que ia acontecer com o personagem no final da história, na narrativa, ele ia perder o emprego, ia continuar com o emprego, o que ia acontecer com esse personagem. Outras crianças ficaram curiosas para conhecer quais seriam as crianças monstros dos próximos níveis, então elas tinham uma curiosidade sobre isso, o que viria a seguir. E também algumas tinham curiosidade sobre as recompensas, porque ao longo de cada fase elas recebiam estrelas. E ao final do jogo elas tinham uma recompensa final. Então elas tinham essa curiosidade também para saber o que ia acontecer, o que elas iam receber de recompensa ao final do jogo. Isso, de certa forma, claro, eu não consigo generalizar, minha amostra ela é pequena, ela é qualitativa, mas gera uma série de discussões o quanto certos elementos gráficos ou como a configuração de um jogo pode auxiliar essas crianças com descalculia quando elas enfrentarem uma dificuldade no conteúdo matemático. E possivelmente elas vão enfrentar essa dificuldade em um determinado momento. E o quanto esses recursos gráficos podem auxiliar com que elas se sintam interessadas em continuar praticando essa atividade. Como resultado da minha tese, então, considerando todos os stakeholders que foram entrevistados, eu consegui gerar uma série de recomendações sobre personagem, narrativa, o universo de jogo e recompensa. Então, por exemplo, como personagem, as crianças destacaram a importância da customização ou de representatividade, o quanto eles esperavam ser representados pelo personagem. Sobre a narrativa, o quanto eles esperavam que realmente um jogo tivesse uma narrativa. Para eles é a narrativa que faz o sentido, que traz o sentido para o jogo. Em relação à recompensa, eles também associaram a aspectos de gerar curiosidade e de se sentir mais engajado, pensando o que eles vão receber de recompensa. E eles relacionaram isso muito ao prazer ao jogar o jogo, ao tipo de recompensa que eles vão receber. Então, eu gerei um conjunto de recomendações. Novamente, eu não consigo dizer que essas recomendações são generalizáveis, mas gera uma série de discussões interdisciplinares e o foco dessas recomendações são desenvolvedores de jogos, né? Então, claro que eu não vou ler para vocês todas as recomendações, aqui é um exemplo de uma recomendação
em cima e todo o detalhamento que eu realizei com base nos stakeholders. Se eu lesse isso aqui, vocês iam dormir. Ia ser tedioso, mas quem tiver curiosidade pode acessar o documento da minha tese. Eu vou deixar o link dos que eu tô falando, das coisas que eu tô falando, eu vou deixar um link no chat e para ficar mais fácil para vocês, mas eu estou trabalhando numa publicação final. Eu acredito que até o final desse semestre eu tenho uma publicação já com essas recomendações no formato de paper, para vocês não precisarem acessar a bíblia da minha dissertação, da minha tese. Espero que esteja todo mundo vivo até aqui, conectados. Não estou vendo ninguém reclamando, ninguém bocejando, ninguém dormindo. Então tá todo mundo ok. Posso seguir? Bom, nessa parte, nesse bloco, eu vou falar um pouco sobre o Maths Next, então, que é um projeto aqui da New Mexico State University, que é onde eu tenho trabalhado. Sim, essas montanhas são incríveis. Pessoalmente, são mais incríveis ainda. E especificamente é um projeto do Learning Games Lab, que é um espaço onde é utilizado para testar e é muito conhecido na literatura pelos testes que faz com usuários. O Maths Next, então, é um site, então, uma plataforma que vocês conseguem acessar no mathsnext.org, e ele é um projeto financiado pela National Science Foundation. Então todos os jogos e animações que foram desenvolvidos estão disponíveis online gratuitamente em inglês e espanhol. E o conceito, a proposta do projeto desde 2009 é desenvolver, então, jogos e animações que auxiliem crianças a entender conceitos matemáticos que de alguma forma elas enfrentam dificuldades em aprender. Então, vai desde base 10, pré-álgebra, álgebra, frações e por aí vai. O trabalho do Learning Games Lab é liderado pela professora doutora Barbara Chamberlain, que ao longo de 20 anos desenvolveu, junto com o Jesse Chell, que é outro grande autor da área de jogos, é o autor do livro The Art of Game Design. Ele é muito conhecido por esse livro. E em parceria eles desenvolveram então esse modelo de desenvolvimento, esse Transformation Design Model, que ele é centrado na experiência do usuário. Então ele começa com um problema que se busca mudar, e para mudar um comportamento, uma atitude ou uma crença ou de conhecimento desse aprendiz. E para isso são escolhidas atividades, e a partir dessas atividades é pensado então na mídia, no jogo ou na animação que vai ser desenvolvida. Então, por exemplo, como um dos problemas que surgiu no laboratório a partir de pesquisas é como ensinar pré-álgebra para estudantes do quinto ano. Foi evidenciado aqui que muitos adolescentes chegavam no ensino médio e não conseguiam lidar com álgebra. Então, foi evidenciado, foi percebido que é porque eles não tinham conhecimento prévio sobre álgebra, sobre as expressões e a construção. Então, foi trabalhado utilizando esse Transformation Design Model, e foi criado esse jogo Agronautica, que é um dos últimos jogos lançados pelo laboratório, um dos jogos mais recentes. E nesse jogo a criança tem um espaço, então, para trabalhar e para construir expressões. Ela representa como se ela fosse povoar um planeta, ela escolhe o planeta e ela vai povoar esse planeta com plantas, fungos, cristais e animais. E para isso ela precisa construir expressões, então ela consegue brincar com os operadores, com os parentes e com números. A ideia é que ela faça soma sempre até 9, se ela fizer mais que isso ela recebe um mato, e se ela conseguir fazer então até 9, ela recebe então essas plantas. E algo que é interessante que vocês podem ver, ela tem um espaço então onde ela pode praticar expressões, e também gera uma decomposição. Quando ela finaliza a expressão, gera uma decomposição do processo que gera um procedimento, um conhecimento procedural que é interessantíssimo. Então ela vai povoando ali as expressões com expressões e vai povoando com plantas com base nas expressões que ela criou. E os estudos que têm sido feitos a respeito desse jogo mostram que a partir do primeiro gameplay, no segundo e no terceiro gameplay, a complexidade das expressões que as crianças têm montado são bem maiores. Então, a partir do momento que elas vão jogando mais, elas vão discutindo, elas vão criando expressões mais complexas. Como parte, então, desse jogo, durante meu período de sanduíche aqui, eu criei um material complementar para professores, então, que seria um baralho de cartas que eles pudessem imprimir e utilizar com seus alunos. Então, esse baralho contempla todas as plantas, todos os elementos do jogo e orienta, então, quantos tipos de operadores a criança precisa ter e quantos parentes ela precisa ter para construir, então, e receber essa pedra, essa planta no jogo, né? Então, é uma forma que a gente pensou que talvez o professor possa utilizar em sala de aula. Hoje você leva para casa essa carta e você trabalha com esse tipo de expressão e amanhã a gente discute.
A ideia é que quando a criança discute sobre o gameplay, sobre uma experiência de jogo, ela automaticamente está discutindo sobre matemática, o que é interessantíssimo. Aqui, então, só uma visão final do baralho das cartas. Algo que eu gostaria de destacar também, que é realizado em cada jogo, em cada animação do projeto Math Snacks, que também está disponível no site, é um guia para professor, que vai contemplar desde atividades que esse professor pode fazer, com tempo e planejamento, objetivos educacionais que esse jogo está trabalhando e contempla, e também vídeos de gameplay, para que o professor consiga, ou o mediador, consiga assistir e entender esse jogo, para quando ele aplicar com seus alunos, ele realmente ter uma noção do que está acontecendo. E esse material também está disponível online no site. Uma série de estudos também têm sido feitos e já foram publicados a respeito da efetividade, da eficácia desses jogos, dos jogos e animações do Math Snacks. Então, vocês conseguem acessar isso também e ver esses estudos experimentais com pré- e pós-testes e com um grupo de crianças que foi exposto a essas intervenções com os jogos e animações do projeto. E isso evidenciou o quanto eles desenvolveram melhor conceitos e entendimentos matemáticos em relação ao outro grupo que não utilizou dessas ferramentas. Então, esse estudo também está disponível online, vocês conseguem acessar no mathsnacks.com. Para finalizar, então, um pouco o que eu tenho feito aqui no meu pós-doutorado, eu tenho trabalhado aqui desde março, então não estou há muito tempo aqui, surgiu toda essa quarentena, enfim, tenho trabalhado remotamente, mas o meu foco de pesquisa aqui é a acessibilidade, uma acessibilidade cognitiva, então engloba ainda a descalculia e outros tipos de transtornos de aprendizagem. A ideia é que a gente consiga desenvolver os jogos de uma forma que abranjam mais usuários da melhor forma possível, então utilizando uma abordagem de design universal. E também tenho trabalhado com avaliação de novos produtos. Algumas das evidências que eu trouxe da minha tese foram aplicadas no Monster School Bus, então a gente está redesenhando alguns jogos pensando em acessibilidade. Então é muito gratificante ver os dados da minha tese serem aplicados, realmente alterando esse produto. Testes com o usuário também é algo que eu realizo bastante, faz parte das minhas atribuições, criar surveys, lidar com comitê de ética e uma série de outras pesquisas relacionadas à avaliação de ferramentas educacionais. E também tenho relatado bastante práticas de design, como a equipe, por exemplo, adota esse processo de redesign pensando em acessibilidade. Quais foram as etapas que a equipe utilizou de uma forma de relatar isso para auxiliar outros desenvolvedores. E algo que eu estou sempre buscando são conexões com outras áreas, outras parcerias, outras possibilidades. Eu acredito e visualizo que algo que me trouxe tão longe em termos de pesquisa foram as conexões que eu fiz. Eu sou muito agradecido à parceria que eu tive com a LND e também com o Learning Games Lab. Então, essa ideia de pesquisa interdisciplinar é sempre muito enriquecedora. Eu acho que é uma via de mão dupla. Às vezes é um pouco complexo, mas eu acredito que o resultado final é sempre muito, muito significativo. Aqui algumas referências que eu utilizei na minha apresentação. E eu não podia terminar essa apresentação sem colocar uma pimenta. Aqui no estado do Novo México existe uma pergunta do estado que é se você prefere a pimenta vermelha, a verde ou o Natal, que são as duas. E é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenha sido proveitoso. Eu deixei aqui meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram trocar alguma ideia, mandar feedback. Eu estou super à disposição para trocar ideia, trocar referências. E também deixei o site do Math Snacks e também o site do departamento, que tem as outras pesquisas que a gente realiza com outros jogos, não necessariamente voltado para matemática. E é isso, estou muito agradecido por ter participado do evento, espero que tenha sido interessante para vocês e até a próxima.